Queridos, nós vamos ler segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós leremos capítulo 1, a partir do verso 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O apóstolo Paulo afirma que ele sabia em quem ele cria. A sua fé era uma fé convicta, uma fé esclarecida. Ele possuía um conhecimento de Deus, dos atributos do Senhor, das promessas do Senhor, das obras do Senhor. Estamos dando hoje início a uma série de estudos a respeito da Assembleia de Westminster, dos documentos produzidos por aquela Assembleia, especialmente a Confissão de Fé de Westminster. A Igreja Presbiteriana do Brasil adota como sistema expositivo de sua doutrina a Confissão de Fé e os catecismos maior e breve, que foram produzidos por esta Assembleia. Às vezes não conhecemos devidamente estes documentos, daí a importância de nós dedicarmos momentos como este, em nossos estudos semanais, para conhecermos um pouco mais a respeito destes documentos. E nós vamos estudar especialmente a Confissão de Fé de Westminster. E já de início eu destaco 3 razões principais para nós estudarmos a Confissão de Fé. A primeira razão, irmãos, nós precisamos estabelecer um conhecimento dos diversos temas bíblicos. Precisamos conhecer Deus, as obras do Senhor, as diversas doutrinas bíblicas. É este conhecimento que nos sustenta nos momentos de dúvidas, diante dos diversos ensinos que nós deparamos no campo religioso. Este conhecimento nos dá o discernimento de tal forma que o nosso coração possa repousar em convicções nas verdades estabelecidas pela palavra de Deus. Este conhecimento nos permite também enfrentar as adversidades da vida com segurança. Hoje mesmo eu visitei alguns irmãos enfermos, e como é bom nós vermos que estes irmãos possuem uma fé madura. Estes irmãos possuem convicções nos ensinos da palavra de Deus, e estas convicções trazem consolo e trazem segurança nos dias de adversidade. Nós vivemos hoje dias de um relativismo, um subjetivismo muito grande, onde cada pessoa quer valorizar aquilo que ele compreende, que ele acha que é, não as verdades objetivas estabelecidas na palavra de Deus.
nos nossos estudos, irmãos, nós estaremos trabalhando aqueles principais temas das Escrituras Sagradas. Algumas pessoas dizem, pastor, nós precisamos estudar a Bíblia. Para que estudarmos confissão de fé? Meus irmãos, estas pessoas estão totalmente equivocadas. Porque estudar as doutrinas apresentadas pela confissão de fé é estudarmos as principais doutrinas apresentadas pelas Escrituras Sagradas, é nos aprofundar nos ensinos da palavra de Deus, e é isso que nós propomos, irmãos. Então, a primeira razão para estudarmos este assunto é porque nós queremos compreender com maior profundidade os diversos temas das Escrituras Sagradas, aqueles principais temas das Escrituras Sagradas. Segundo, meus irmãos, é importante a preservação da igreja enquanto um corpo. Há países que as pessoas obedecem em função de uma ditadura que lhes é imposta. Meus irmãos, na igreja existe uma unidade que foi gerada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos uniu a Jesus, e esta unidade está estabelecida no corpo de Cristo, que reúne todos aqueles que são salvos pela graça de Deus, e que estão espalhados pelo mundo em diversas denominações, mas fazem parte de um corpo só. Mas enquanto igreja, aí pensando na igreja visível, que se reúne aqui como estamos reunidos, meus irmãos, nós precisamos trabalhar a nossa unidade. E esta unidade se estabelece em torno da mesma verdade. E quando nós estudamos os principais temas da confissão de fé, nós estamos desenvolvendo o mesmo pensamento centrado nos ensinos bíblicos. Desta forma, a nossa união não é produzida por uma espécie de ditadura ou algo semelhante, mas a nossa união é produzida por participarmos de uma mesma doutrina e dos mesmos princípios. Hoje, nós deparamos com tantas doutrinas, tantos ensinos estranhos ao Evangelho da graça, porque o ser humano é extremamente criativo, e pode ser criativo para o bem, ou pode ser criativo para o mal. Nós precisamos conhecer os temas bíblicos, e estes temas é que vão gerar uma união na igreja, porque nós participamos dos mesmos princípios de fé. Terceira razão para nós estudarmos este assunto é a preservação e a proclamação da verdade. A verdade que é apresentada nas Escrituras, e que os servos de Deus do passado tanto trabalharam para que esta verdade fosse preservada e proclamada. Nós queremos viver esta verdade. Nós queremos proclamar esta verdade. Mas nós só podemos viver e proclamar aquilo que nós conhecemos. Então são razões, creio eu, importantes e suficientes para nós nos dedicarmos ao estudo da confissão de fé. Nós vamos dar algumas pinceladas a respeito de alguns documentos que foram produzidos pelo cristianismo ao longo dos anos. Documentos estes que auxiliaram muito a igreja na sua caminhada até hoje. Apenas algumas pinceladas. Nós terminamos recentemente o estudo a respeito do Credo Apostólico, documento produzido pela igreja a partir do 2º século da era cristã. Enganam aqueles que acham que o Credo Apostólico foi produzido pelos apóstolos.
ele não foi produzido pelos apóstolos. Por que credo apostólico? Porque ele traz em seu conteúdo os principais ensinos dos apóstolos. Daí a razão deste título. E nós vimos no credo apostólico ensinos preciosos que certamente contribuíram para o nosso fortalecimento na fé. Mas além do credo apostólico, temos também o credo niceno, que foi produzido, niceno porque foi produzido em Niceia, e foi produzido em uma época de muitas controvérsias a respeito das naturezas de Jesus, a respeito da divindade de Jesus. E este credo, que partiu do fundamento do credo, credo apostólico, mas deu uma ênfase importante na divindade do Senhor Jesus. Temos posteriormente o credo atanasiano, que ele estendeu um pouco mais, trabalhando a respeito da Trindade, a respeito das naturezas de nosso Senhor Jesus, vivendo também naquele contexto ali das controvérsias a respeito das naturezas do Senhor Jesus. Após a Reforma Protestante, que se deu quando mesmo? Qual que é a data da Reforma Protestante? 31 de outubro de 1517. Bom, após a Reforma Protestante, foram produzidos vários documentos. E vale destacar aqui um documento que não está assim relacionado à igreja que participou da reforma, que foi os documentos produzidos pelo Concílio de Trento. Um concílio que afirmou as doutrinas católicas e um concílio que se postou e elaborou ensinos e doutrinas contrapondo a reforma protestante. Então, o Concílio de Trento, ocorrido após a reforma, é chamado Contra-Reforma. Se por um lado a Igreja Católica produziu os seus documentos, não aconteceu diferente com a igreja que adotou a reforma. Martinho Lutero produziu alguns documentos, os catecismos, por exemplo, de Martinho Lutero. Além disso, a fórmula Concórdia, Catecismo Maior e Breve, todos escritos por Lutero. Mas nós queremos dar uma ênfase aqui nos documentos produzidos dentro da teologia reformada. Meus irmãos, ali na Reforma Protestante desenvolvem especialmente dois ramos. A Reforma Luterana, a partir de Martinho Lutero, e nasce também a teologia reformada, ou a Igreja Reformada, que se desenvolve especialmente a partir de João Calvino em Genebra. E alguns documentos importantes foram produzidos nesta época. E destacamos aqui a segunda confissão helvética, que foi elaborada por Bullinger, que foi o pastor em Zurique. Ele promulga essa confissão de fé, que foi adotada por algumas igrejas reformadas. Não é a confissão adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Como nós falamos, a Igreja Presbiteriana do Brasil adota a confissão de fé de Westminster. Existe também os 39 artigos da Igreja da Inglaterra,
da igreja anglicana, que foram elaborados, dentre outros, pelo arcebispo Cranmer, que foi o arcebispo de Cantuária. E estes artigos foram adotados não apenas pela igreja anglicana da Escócia, mas por várias outras igrejas episcopais também. Os cânones de Dort, isso já bem após a Reforma, 1618 a 1619, foram elaborados na Holanda. Estes cânones de Dort, eles tiveram por fim responder a algumas controvérsias, especialmente surgidas por meio de Armínio. Hoje ainda se fala muito na doutrina arminiana, na doutrina calvinista. E assim, de uma maneira muito resumida, Armínio enfatiza muito a participação do homem no processo da salvação. A doutrina reformada, com toda a sua base bíblica, parte da ação soberana e graciosa de Deus na salvação do pecador. E estes cânones de Dort elaboraram os 5 pontos calvinistas, que nós não vamos discuti-los agora, né? Em outra ocasião é um assunto também importante para ser trabalhado. Mas com isso, nós chegamos à Confissão de Fé de Westminster e vamos falar um pouco do histórico da Confissão de Fé de Westminster. Nossa exposição de hoje é mais para nós podermos nos contextualizar na produção, na promulgação da Confissão de Fé de Westminster. Em qual contexto ela nasce? Certamente os estudantes aqui já estudaram a respeito do ato de supremacia. Já ouviram falar do ato de supremacia? Aconteceu na Inglaterra. O rei era Henrique VIII. Um homem, pelo menos para a gente avaliar dentro do nosso contexto hoje, um homem que teve algumas práticas assustadoras. Ele queria se divorciar da sua esposa, Catarina de Aragão. Mas o seu divórcio não foi aprovado pela Igreja Católica. Até então, a Inglaterra não havia assumido a reforma. A reforma tinha acontecido em outros países, na Alemanha, na Suíça, mas não na Inglaterra. Diante da recusa romana em aceitar o seu divórcio, ele promulgou o ato de supremacia. Este ato significa a independência da Igreja Romana, estabelecendo a Igreja da Inglaterra, que passou a ser chamada a Igreja Anglicana. Bom, até aqui os irmãos podem dizer, mas pastor, então esse negócio da Igreja da Inglaterra, isso aí teve uma origem muito espúria, não é? Só que, irmãos, nós precisamos entender uma diferença que existe. Obrigado, Vinícius. Uma diferença que existe entre o ato de supremacia decretado por Henrique VIII e o trabalho, o investimento pela reforma na Inglaterra. Porque havia na Igreja da Inglaterra pessoas sedentas por uma reforma. Pessoas verdadeiramente cristãs. E essa foi a abertura que eles precisavam. Especialmente quando nós lembramos do arcebispo Cranmer, um servo de Deus que muito lutou pela reforma da Igreja
inglesa. Ocorre que, com a morte de Henrique VIII, assumiu o reinado seu filho, Eduardo VI. Eduardo VI era apenas um adolescente, que, por sinal, morreu muito novo. Ele morreu entre 15 e 16 anos. Mas como ele reinou? Ele tinha um tutor. E quem era este tutor de Eduardo VI? O arcebispo Cranmer. Sedento pela reforma. O que aconteceu? Durante o reinado de Eduardo VI, a igreja da Inglaterra caminhou para uma reforma. Foram produzidos alguns documentos importantes para a vida da igreja. Eduardo, ele era filho de Jane Seymour, que, por sinal, era uma ajudante de Ana Bolena, que foi degolada a mando do rei. E um mês depois, o rei casa com Jane. E daí nasce Eduardo VI. Com a morte tão precoce de Eduardo VI, a igreja que caminhava na Inglaterra para uma interessante reforma, eis que tem um retrocesso preocupante. Sabe quem assume no lugar de Eduardo VI? Assume no lugar de Eduardo VI Maria Tudor. Filha de quem? De Henrique VIII com Catarina de Aragão, aquela que o rei se divorciou, da qual o rei se divorciou, e que era uma princesa espanhola, com toda a origem e toda a formação católica. Meus irmãos, ela começou uma perseguição violenta contra aqueles que haviam aderido à reforma. Inclusive, durante o seu reinado, o arcebispo Cranmer foi morto. E registra a história que, em um momento de pressão, ele assinou um termo de retratação da sua fé. Mas depois ele pensou: o que eu fiz? Que loucura eu fiz? Não posso fazer isso. E lançado na fogueira, ele pediu para fazer uma declaração. E na declaração, ele fala a respeito do seu ato forçado e impensado. E ele diz que a mão dele deveria ser a primeira a ser queimada. Assim ele coloca a mão dele no fogo para ser queimada. Foi um período de perseguição por Maria Tudor, chamada a Maria Sanguinária. Mas morre Maria Tudor. Quem assume? Assume Elizabeth, a outra filha de Henrique VIII. Filha de Henrique VIII com quem? Com Ana Bolena, aquela que foi degolada. Depois de 3 anos de casamento. Logo, a Elizabeth era uma criancinha, era um bebezinho quando a mãe foi morta. Elizabeth começa a trabalhar pela reforma na Inglaterra. Ela começa a seguir os mesmos passos de Eduardo. Muitos reformados que haviam sido exilados em função das perseguições de Maria Sanguinária,
começam a retornar na época do reinado de Elizabeth, e retornam na época do reinado de Elizabeth. As coisas caminhavam bem durante o reinado de Elizabeth. E foi nessa época que tem o início do movimento puritano. Porque aqueles que haviam sido exilados em função da fé, eles retornam agora para a Inglaterra, entendendo, não, nós podemos lutar por uma fé mais pura, nós podemos lutar por uma reforma mais eficaz da igreja na Inglaterra. Eles se enchem de ânimo e recebem o apoio da rainha. E tudo caminhava bem. Até que o povo dessa época, conhecido, os puritanos conhecidos como um povo de um só livro. Qual livro? A Bíblia. Mas morre Elizabeth. Novamente parece um balde de água fria. Assume o reinado Tiago VI da Escócia. E eles continuaram entusiasmados, não, com Tiago VI, nós vamos ver uma verdadeira reforma na Inglaterra. Mas Tiago VI acabou frustrando os desejos deles. Tiago VI quis trabalhou pela busca destes puritanos para trazer todos para o guarda-chuva da igreja anglicana. Então, sob o reinado de Tiago VI, não houve muito progresso. Até que morre Tiago VI. Assume Carlos I. No reinado de Carlos I, reacendeu-se o ânimo, a expectativa de repente, os puritanos verem uma reforma mais profunda. Só que isso também não aconteceu. Carlos I trabalhou, a exemplo de Tiago, para buscar todos os puritanos e colocá-los sob o poder da igreja anglicana. Foi quando os escoceses se revoltam contra este ato e produzem um documento contestando essa decisão do rei Carlos, do rei Carlos I. E diante disso, Carlos I convoca eleições do parlamento. Diante da resistência dos escoceses, ele convoca a eleição do parlamento e foi surpreendido na eleição com uma maioria de puritanos eleitos. Não aceitando a eleição, convoca pela segunda vez a eleição. E pela segunda vez, uma maioria de puritanos. Foi nesse contexto que o parlamento convoca a Assembleia de Westminster para produzir documentos que pudessem ser os documentos da Igreja da Inglaterra. Isso foi em 1643, e a Assembleia dura aí em torno de 5 anos e meio, 6 anos. Essa Assembleia foi composta por 120 pastores, os mais eminentes da época. Por 20 membros da Câmara dos Comuns e 10 da Câmara dos Lordes. A Câmara dos Comuns eram representantes do povo, eleitos. Já dos Lordes, o próprio nome já diz.
eles não são eleitos. Inclusive, alguns bispos fazendo parte da Câmara dos Lordes. Foi essa Assembleia que produziu os seguintes documentos. Produziu a forma de governo eclesiástico e ordenação. Produziu o saltério, que era o inário deles, com base dos salmos. Produziu também a confissão de fé, os catecismos maior e breve. Destes documentos, a Igreja Presbiteriana do Brasil adota a confissão de fé, o catecismo maior e o catecismo breve, e o breve catecismo. No dia 13 de outubro de 1647, o parlamento estabeleceu a Igreja Presbiteriana como a Igreja da Inglaterra em um caráter experimental até o parlamento se reunir no ano seguinte. Então, estes documentos, eles foram adotados. Só que, nesse período experimental, o rei Carlos I morre. E aquele início tão sonhado pelos puritanos de uma reforma e do estabelecimento de um sistema presbiteriano acabou indo água abaixo. E a igreja anglicana se tornou e é até hoje a igreja oficial da Inglaterra. Mas, irmãos, os documentos estavam produzidos com profundidade, com conteúdo. E estes documentos estão nas nossas mãos, adotados por igrejas presbiterianas, adotados por igrejas congregacionais, e que têm servido como uma base e um fundamento para muitas igrejas. E a nossa igreja adota estes documentos. Nós poderíamos resumir a confissão de fé, os principais assuntos da confissão de fé, da seguinte maneira. O capítulo 1 nos fala sobre a doutrina das Escrituras Sagradas. O que é as Escrituras Sagradas? Os capítulos 2 a 5 é a doutrina de Deus. Quem é Deus? O ser de Deus, os seus atributos, as obras de Deus. Os capítulos 6 a 9, a doutrina da salvação, no seu sentido objetivo, das obras de Deus para nos salvar. Os capítulos 10 a 18 falam também sobre a salvação, no seu sentido subjetivo, a partir da nossa experiência em receber o que Deus fez por nós. Os capítulos 20 a 21, a doutrina da vida cristã. Os capítulos 22 a 24, a doutrina do cristão na sociedade. 25 a 31, a doutrina da igreja. E 22 a 33, a doutrina das últimas coisas da escatologia, ou seja, tudo que é relacionado à volta de nosso Senhor Jesus Cristo e o estabelecimento eterno de todas as coisas. Como se vê, a confissão de fé inicia trabalhando a respeito das Escrituras. Porque, irmãos, uma fé saudável, ela depende deste ponto de partida. A maneira como nós vemos as Escrituras. Ninguém que não tenha uma firmeza na definição do que é as Escrituras,
pode ter uma vida cristã saudável. Então começa com as Escrituras e percorre o ser de Deus, as obras de Deus, a salvação, a vida cristã, a igreja, a sociedade, e vai fechar com a doutrina das últimas coisas. Nós temos na confissão de fé os ensinos básicos que vão fundamentar a nossa vida cristã, fundamentar a nossa fé, a nossa compreensão de mundo, e vão nos capacitar a viver de uma forma saudável como igreja e vivermos de uma forma saudável também na sociedade. Nós caminharemos, Deus permitindo, irmãos, passo a passo, vendo os principais ensinos da confissão de fé. Hoje, nós destacamos o porquê estudar a confissão de fé. É preciso estudar a confissão de fé porque ela vai nos fornecer um conhecimento dos principais temas das Escrituras Sagradas. Nós vamos aprender quais são os principais assuntos que a Bíblia nos traz, as principais doutrinas que as Escrituras nos traz. O conhecimento da confissão de fé nos ajuda também a vivermos como um corpo, fundamentado na mesma doutrina, fundamentado nos mesmos ensinos, para que não caiamos em um subjetivismo, em um relativismo, onde cada um pensa de uma forma. Aliás, nós não temos que pensar, ou achar, ou querermos definir em que nós temos que crer. Nos cabe receber o que procede de Deus, e pensar no que Deus nos traz, e viver o que o Senhor nos revela na sua palavra. A verdade é preservada e proclamada quando nós conhecemos as doutrinas bíblicas apresentadas pela confissão de fé. Nós vimos aí o contexto histórico, os vários documentos que foram produzidos ao longo dos anos, porque a igreja sempre se preocupou com a preservação desta verdade. Sempre se preocupou com a formação das pessoas nestes princípios da verdade. E cá estamos nós, talvez em uma das épocas da história que nós mais precisamos desse conteúdo. Porque nós vivemos uma época com tantas ideias, com tantos pensamentos, com tantas pregações, que a cabeça das pessoas fica conturbada. E eu sempre digo, irmãos, é muito mais lógico nós aproveitarmos o que a igreja compreendeu ao longo dos milênios. O que a igreja estudou e o que a igreja recebeu de Deus ao longo dos anos, do que nós irmos pelas interpretações humanas dos nossos dias. É muito mais seguro nós abraçarmos o que a igreja buscou, desenvolveu, produziu, afirmou durante milênios, do que ir atrás de um pregadorzinho que se levanta trazendo as suas doutrinas, às vezes doutrinas diferentes, estranhas. A confissão de fé vai nos sumarizar este conteúdo maravilhoso da palavra de Deus para o nosso enriquecimento, fortalecimento e vivência da verdade. Creio que o Senhor vai nos ensinar muito ao longo dessa caminhada, estudando a nossa confissão de fé. Quero dar oportunidade, se os irmãos gostariam de alguma contribuição, se os irmãos tiverem alguma dúvida, podem perguntar à vontade, porque o Vendo do Digé está aqui prontinho para responder tudo. Sim. Sim. Isso. Exatamente.
Aham. É. Exatamente. É. Aham. Decidiu morrer num castelo na Escócia. Sim. Porque o coração dela Aham. era uma mulher crente, muito amiga de Martin Lloyd Jones, que Sim. era presbiteriano. Sim. Ela preferiu morrer na Escócia porque ela queria a primeira cerimônia do seu sepultamento na igreja de Edimburgo. Sim. Foi a igreja a igreja do fundador do presbiteriano. John Knox. John Knox. Muito bom. Traz aqui a informação, né, da morte da rainha da Inglaterra, a sua decisão de morrer na Escócia, e que o presbiterianismo foi adotado na Escócia, né, onde se organiza a igreja presbiteriana. A doutrina vem lá de Calvino, né, mas eclesiasticamente houve a organização ali na Escócia. Inclusive, reverendo, foi no reinado de Tiago VI que, eu disse, no reinado de Maria Sanguinária, muitos que adotaram a reforma, eles saem, eles fogem, são exilados. Mas depois, com o reinado de Elizabeth, eles retornam. No reinado de Tiago VI, que ele também endureceu, muitos buscam refúgio na Holanda. Mas chegam na Holanda e eles ficam um pouco assustados com o liberalismo da Holanda. Foi quando eles vêm para a América e trazem da Escócia todo o sistema reformado para a América. Muito obrigado. E da América, para onde? Para o Brasil. 1859, com Simonton, chega no Brasil o presbiterianismo. Sim. Muito obrigado. A Érica está parabenizando pelo tema escolhido. E isso é muito bom, Érica, porque tem alguns que têm preconceito com o tema. Eu acho que até hoje não, mas há algum tempo atrás, algumas pessoas tinham algum preconceito quando se falava estudar credo, estudar as confissões. Mas é pura ignorância, né? Ignorância no sentido de conhecimento. Sim. Mais alguma contribuição? Sim, Daniel. Na Bíblia, se eu não me engano, a de Genebra é adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Por que duas condições? Eu creio que é em função, porque nós falamos aqui de algumas confissões reformadas que traz a mesma linha doutrinária reformada, né? Então, a confissão de fé de Westminster tem uma linha reformada, mas temos outras confissões reformadas. No caso, a belga também, né? Como poderia de repente ser outras confissões. Creio que é isso, né, Reverendo Ludigero? Sim. A tradução foi publicada por John Stott, na igreja norte-americana. Ela traz uma posição reformada nos seus comentários, né? Mas não necessariamente que seja adotada pela presbiteriana, né? Mas a Bíblia de Genebra, ela foi traduzida, confeccionada nesse período. Agora eu não me recordo se foi na época de Elizabeth, alguma coisa assim. Mais alguma participação, irmãos?
Irmãos, nós vamos em pé orar ao Senhor, encerrando nessa noite o nosso momento de estudo. Vamos em pé orar, irmãos. Bendito Deus, nosso Pai. Agradecemos ao Senhor que dirige toda a história, que governa o universo e que revela os teus propósitos ao longo da história. Nós te agradecemos porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus é a manifestação do teu poder redentor, e que este poder redentor vem atuando ao longo da história. Exatamente por isso, existe a tua igreja, levantada pela providência e sabedoria do Senhor. Agradecemos pela bênção de fazermos parte de um povo que professa a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos ao Senhor pelos teus servos que ao longo da história não mediram esforços, muitos dos quais deram as suas próprias vidas no testemunho da verdade. Ajuda-nos, Pai, para que em nossos dias possamos também ter a mesma decisão, firmeza de fé e vivência da verdade em um mundo que se distancia dos preceitos da tua palavra. Abençoe a tua igreja, para que haja na tua igreja toda a perseverança e que a mesma seja preservada pelo poder e para a glória do Senhor. Leva, Senhor, cada irmão em paz nessa noite, de volta aos seus lares, que tenham uma noite de sono reparador, sob os cuidados abençoadores do Senhor, firmados em Ti, na Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e sempre. Amém. Amém.